com você nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Mediunidade Hoje e uma vez mais prestando aqui a nossa singela homenagem a Chico Xavier, que neste mês de abril estaria aniversariando. Nasceu no dia 2 de abril de 1910 e, sem dúvida alguma, Chico Xavier foi um dos maiores apóstolos do Cristo na Terra. Não apenas apóstolo da doutrina espírita, apóstolo do Cristo, apóstolo do Evangelho. E nós organizamos um pequeno livro, Só Mediunidade, no qual nós vamos nos deparar aqui com... O livro é pequeno, mas ele tem aqui quase 240 páginas, com diversos pensamentos de Chico Xavier em torno da mediunidade, de sua prática mediúnica, de sua vivência na mediunidade. É interessante, ele diz aqui, por exemplo, mais médiuns. Vejamos o que Chico disse. Para mim, seria o ideal que muitos médiuns aparecessem, cada vez mais cônscios de nossas responsabilidades para com o espiritismo evangélico no Brasil. Não é? Interessante ele falar, não é? Espiritismo evangélico. Existem aqueles que se dedicam mais a um espiritismo científico. É natural. Agora, aqueles que se dedicam mais ao campo científico da doutrina têm que procurar entender aqueles que têm um compromisso, não é? Um compromisso maior com o campo, vamos dizer, não vamos dizer religioso, mas com o campo ético, com o campo evangélico mesmo, da doutrina, não é? Porque as pessoas estão necessitadas disso. Nós temos que entender que sobre a Terra nós temos aí mais de 7 bilhões de habitantes, de espíritos encarnados, não é? Desses 7 bilhões, sem dúvida alguma, nós temos um número muito expressivo de espíritos necessitados de consolo, de socorro, de conforto. Tem muita gente que necessita de pão para o corpo, pão para a alma, muita gente necessitada de uma palavra amiga, necessitada de luz. É o que nós temos que entender. Mais adiante, aqui abrindo o livro aqui assim, interessante, ele diz assim, revelações científicas, é o que nós estamos falando. Creio que revelações de caráter científico não sejam da alçada da mediunidade. As revelações de caráter científico pertencem, evidentemente, aos cientistas, aos pesquisadores, aos estudiosos. Nós precisamos desenvolver a nossa inteligência e precisamos nos sentir mais responsáveis diante da vida. Nós não podemos esperar que o mundo espiritual nos dê tudo de bandeja, nos traga tudo de bandeja. Isso não faria o menor sentido. Portanto, essas perguntas que às vezes os descrentes fazem, por que os espíritos não trazem a fórmula da cura do câncer? Por que os espíritos não trazem a solução para isso, para esse problema social, ou para aquele problema econômico, não é? Para um problema político? Por que os espíritos não fazem isto? Olha, não fazem isso simplesmente porque nós precisamos responsabilizar pela nossa vida na Terra. Nós precisamos dever a nós mesmos o nosso progresso. Os espíritos nos trazem palavras de encorajamento e palavras de orientação e às vezes acendem uma diminuta luz para que nós possamos
conseguir enxergar algo, mas temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos de fazer a nossa parte. Por exemplo, aqueles que se tornaram cristãos ao tempo do Cristo não foram isentados por ele do testemunho. Os apóstolos, todos os apóstolos, à exceção de João, o evangelista, que desencarnou praticamente de velhice, com quase 100 anos, mas todos os apóstolos, eles foram assassinados. Eles foram perseguidos e mortos de maneira trágica. Um foi crucificado, o outro foi decapitado, o outro foi apedrejado, o outro morreu varado por uma espada, não é? E assim por diante. Os apóstolos, eles não se isentaram do testemunho, não é? Então é porque nós temos esse contato com o mundo espiritual que o mundo espiritual vai chegar aqui e resolver todos os nossos problemas, nos trazer soluções prontas, não é? Vamos dizer aqui, mais adiante, médiuns da atualidade. O que Chico fala sobre médiuns da atualidade. Considero os médiuns da atualidade muito corajosos quando se predispõem a enfrentar a crítica dos espíritas, daqueles que quase nunca têm uma palavra de simpatia e de ânimo para com os médiuns que vão para o sacrifício. Não é? Porque, às vezes, abraçar a mediunidade é realmente ir para o sacrifício. Aquele que abraça a mediunidade na execução de uma tarefa pública, por exemplo, seja no campo da psicografia, no campo da cura, dessa ou daquela manifestação, o médium ali, ele está se expondo. Muita gente acha que o médium está se promovendo. Ele pode estar promovendo críticas a seu respeito. Ele pode estar promovendo suspeitas, injúrias, ironias a seu respeito, não é? Porque ele se expõe, não é? Mais adiante, olha aqui, o Evangelho em fuga, para encerrar. Jesus não podia se demorar por muito tempo numa cidade. Logo as trevas davam um jeito de colocar as autoridades contra ele. Ele pregou em fuga o Evangelho. Jesus passou os 3 anos de sua peregrinação sob o constante assédio das trevas. Durante os 3 anos, Jesus foi perseguido, não é? Pelos espíritos encarnados e pelos desencarnados. Isso está muito claro no Novo Testamento. É só nós lermos o Novo Testamento com atenção que nós vamos ver o quanto o Mestre era assediado e ele foi perseguido. Bem, o nosso programa está chegando ao seu término. Desejamos a você muita paz e que você esteja conosco na próxima semana.